Olá, alunos, como estão? Espero que todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de semiologia clínica. Então, até então, finalizamos a parte de semiologia de membros superiores e hoje a gente inicia membros inferiores com quadril. Então, vai ser o mesmo linha de pensamento, a gente vai para a parte de anatomia, a gente pincela a anatomia, os principais tópicos, e aí a gente vai para semiologia clínica e testes especiais, tá? Para seguir a linha de raciocínio das outras aulas, tá? Então hoje vamos de quadril, tá? E começamos com o que é o quadril. Então o quadril é uma projeção óssea de fêmur, que é conhecida como o trocânter maior e os músculos e gorduras na região. A articulação do quadril é a articulação entre o fêmur e o acetábulo da pelve. O acetábulo é uma parte óssea que eu vou estar mostrando na foto posterior. E quais são as principais funções do quadril? Então, o quadril serve para suportar peso, serve para equilibrar o corpo em posturas estáticas e dinâmicas, ou seja, a gente simplesmente em pé ou caminhando ou correndo, tá? Protege o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, e dentro do quadril a gente encontra a parte inferior do sistema digestivo. Então, é uma questão anatômica bem importante, ele tem várias funções, tanto de proteção quanto de sustentação, e é um pouquinho complexo, tem muito músculo, tem muito osso, tem muito ligamento, e a gente vai pincelar, tá joia? Continuando a parte de anatomia, a articulação do quadril é uma diartrose, né? A gente tem uma nomenclatura para tipos de articulação. Então, diartrose é porque ela tem duas articulações, a articulação sinovial, que a gente chama, do tipo esferoide. Por que esferoidal? Porque ela tem uma cápsula articular, tá? E nessa cápsula articular ela possui um líquido sinovial, que é justamente o líquido que faz com que exista um movimento daquela articulação entre uma e outra. Então, o quadril sustenta a pelve, que é nossa bacia, vulgarmente chamando bacia, nosso quadril, e aí ela encaixa com um osso do fêmur, tá? Esse osso tem como se fosse um quadril, o osso do fêmur tem um acetábulo, como se fosse uma cabeça, e por isso esferoidal, porque ele é assim, ela tem esse formato em concha para encaixe da cabeça do fêmur, tá? Quando a gente vê o quadril em posição de repouso, ele tem exatamente essa amplitude de movimento, tá? 30 graus de flexão, 30 de abdução e uma ligeira rotação lateral. Então, quando a gente olha o nosso quadril, a gente não tá com o quadril assim reto, né? O quadril fica reto, assim, parado, duro, não. Ele fica um pouco fletido, um pouco dobrado, um pouco aberto, tá? E automaticamente um pouco rodado pro lado. Eu vou estar mostrando a imagem para vocês, tá? Ele é composto de 3 ossos principais, ilho, isco e pubis. E ele possui cápsula articular, ligamentos e músculos muito fortes, porque é sustentação e faz parte do movimento de andar e de equilíbrio, então precisa ter uma musculatura forte e propensa para tudo isso. E aí a gente vem para ligamentos, tá? Então a gente tem a parte de ligamentos, que eu subdividi porque a gente tem 3 ossos, né? Ilho, isco e pubis. Então nos ligamentos do ilho, a gente tem o ligamento ilho-femoral, que é o mais forte do corpo humano, justamente ele faz a ligação entre superior com inferior, ligamento isquiofemoral e ligamento pubofemoral. Aí no ilho, que é a outra parte, então a anatomia do quadril eu sempre vou estar subdividindo, justamente porque eu preciso estar falando de ilho, isquio e pubis, tá? Então vai ter uma subdivisão o tempo todo. Então quando eu for falar de ligamento, são 3 subdivisões. Músculos são 3 subdivisões. E aí só para vocês entenderem, porque lá na frente tem que ter gravado que são 3. Ilho, isquio e pubis, 3 ossos que formam o quadril, tá? Então, voltando lá, ligamento ilho-femoral, contraextensão excessiva e auxilia na manutenção da postura ereta do corpo. Então, quando a gente está posicionado reto e em pé, os ligamentos da parte óssea do ilho que tem essa função na postura.
Os ligamentos do isquio aí, ó, estabiliza o quadril em extensão. Extensão é quando o quadril está reto, né? Não, posicionamento não anatômico, não fisiológico, tá? Fisiológico no sentido de repouso. E ligamento pubofemoral previne abdução excessiva e extensão. Então, esses ligamentos, além dele fazer ter essa subdivisão, os ligamentos, ele possui funções específicas e para cada tipo de estabilização. Um permite com que o corpo fique em extensão, o outro permite que exista, que não forme a abdução e deixe a postura ereta, e o outro sustenta realmente o corpo, tá? Continuando, aí eu trouxe para vocês a imagem, olha lá, ó. A gente tem 3 ossos, tá? O ilho, o isquio e o pubis, tá? E articulação sacroiliaca, sacro, sínfase púbica e o acetábulo. Ó, o acetábulo é aquela parte da concha que eu mostrei para vocês na minha mão, de forma ilustrativa, que é justamente ali onde encaixa a cabeça do fêmur, né? Que é onde encaixa a nossa perna. É justamente ali na cabeça do acetábulo. E por isso que é uma articulação esfenoidal. Então, essa é a imagem anterior do nosso quadril. Aí, trazendo para vocês mais 2 imagens, só para ter uma ideia, você vê que é uma articulação bem complexa, cheia de detalhes, cheia de ligamentos internos, ligamentos superficiais. É uma estrutura bastante exposta para quando a gente tem questões de traumas, né? Normalmente, a postura, o quadril sofre muito impacto em qualquer trauma, então ela precisa ter uma estrutura muito forte, muito cheia de ligamentos, cheia de osso, cheia de músculo para sustentar, tá? Aí lá na imagem, eu não vou estar falando para vocês ponto por ponto da imagem, porque para vocês observarem melhor posterior, tá? Mas aí eu quis mostrar ali, ó, todas essas partes onde tem mais esbranquiçada são os ligamentos, tá? São os ligamentos internos e junto com o quadril e os ligamentos que vão para a parte de inferior, que é da coxa, tá? Os ossos da coxa. Então, parte de branca, ligamentos, e a parte amarela, a parte óssea, tá? Você viu, tem ligamento para tudo que é lado, ligamento sustentando o quadril, ligamento sustentando coluna, ligamento fechando um lado do outro do quadril para nossa sustentação. Outra imagem, mas aí agora é uma imagem mais interna e uma imagem justamente delimitando as 3 partes ósseas que eu falei anterior. Então, olha lá. Ilho, isquio e pubis. O ilho em amarelo é a maior região do quadril, tá? Isso daí é um corte lateral, que para poder especificar justamente bem até onde uma extremidade de um osso vai para o outro. Então, a parte amarela é a parte do ilho, é a maior parte do osso do quadril. Vem seguido de isquio, tá? Que é a parte em azul. E a parte do pubis é a parte em vermelho ou rosa, na verdade. E aí é um corte medial, lateral, mostrando só justamente a delimitação de cada osso. E aí a gente vai para músculos. E falando em músculos, a gente tem 9, né, no quadril. E alguns internos e alguns mais externos que a gente consegue até fazer palpação na hora de fazer semiologia clínica, tá? Então a gente tem nos músculos do quadril glúteo máximo, médio e mínimo, que é vulgarmente nosso glúteo, né? Nosso bumbum. E aí tem a parte interna, média e a externa, que é onde a gente consegue visualizar e apalpar na hora da semiologia clínica, tá? Piriforme, gêmeo superior obturatório interno, gêmeo inferior obturatório externo e quadrado femoral são músculos mais internos, justamente para poder fazer ligação entre uma parte do osso e outra, tá? Aí, outra imagem de óssea, junto com o músculo,
E aí aqui define justamente os músculos bem fáceis de visualizar de forma lateral, que é a imagem superior. A gente tem um corpo de lado, pega um pouco ali os músculos do abdômen só para poder vocês verificarem a delimitação. Olha lá, o glúteo médio, o glúteo máximo fácil de enxergar, o glúteo mínimo ele é interno, e aí teria que ter um corte medial para poder visualizar. E aí vem os outros músculos com fáscia mostrando reto femoral e vasto lateral, que é o músculo do quadríceps femoral, que é esse músculo um pouco maior na nossa coxa, tá? E fácil de visualização. Então, é uma imagem, essa aqui é uma imagem que eu achei bacana para estar mostrando a quantidade de músculo que a gente tem. São 9, mas eles pegam tanto região lateral quanto região posterior do nosso corpo, da nossa estrutura. E aí fica bacana de visualizar. Aí a gente vem assim, para movimentos fundamentais da articulação do quadril ainda em anatomia, tá? O quadril ele tem alguns planos, alguns eixos de movimento, tá? E aí a gente possui delimitação em cada eixo. Então, quando você faz flexão e extensão do quadril, a gente está vendo um plano sagital, que é um plano reto, de observação reta, e a gente tem um eixo látero-lateral, a gente consegue visualizar lado e lado. Na adução e na abdução, ali tá, desculpa um errozinho ali de slide, plano frontal, eixo antero-posterior, tá? Então, plano sagital é quando você corta de forma mental o paciente no meio, e aí é o eixo sagital. A gente vê lateral, tá? Lado direito, lado esquerdo. Isso é flexão e extensão quando a gente parte para movimento de quadril. Quando a gente faz um corte frontal, a gente vê anterior e posterior do corpo. E isso a gente consegue movimentar, ver adução e abdução, que é a abertura e fechamento do osso do quadril. E quando a gente vai para a rotação lateral e medial, que é aquela coisa de rodar o corpo e rodar o quadril, porque a gente precisa pensar, quando a gente fala em movimento de quadril, a gente precisa tentar imaginar e tentar segurar um movimento puro, sem utilizar joelho, sem utilizar musculatura de coluna lombar, né? A gente precisa focar só em quadril. Então, tentem visualizar só o quadril de uma forma pura, como se fosse um corte, só aquela estrutura. E aí, quando a gente vai para a rotação lateral e medial, o plano já é horizontal. Então, a gente tem um eixo longitudinal. A gente consegue observar de forma geral o corpo. E aí, assim, paramos aí um pouquinho na anatomia, tá? Então, o que eu trouxe para anatomia para vocês? Uma interação do que é o osso do quadril. Não, sem pegar detalhes, porque a gente pode passar, 10 aulas falando de cada músculo, para que serve, como funciona, qual a inserção do músculo, qual é a origem do músculo, onde ele começa, onde ele termina, qual é o ligamento, qual está ligando qual, que ligamento passa por qual. A gente tem toda uma terminação nervosa passando por quadril, passando para o membro inferior, porque o quadril ele é justamente uma ligação entre superior e inferior, tá? Pensando em corpo, superior com inferior. Então, assim, eu trouxe a parte anatômica para vocês, uma pincelada, mostrando quais são os principais músculos, quais são os principais ligamentos, qual é a sua função, mostrando a subdivisão de um quadril. E aí cabe a gente depois estar na parte de estudar um pouco mais a fundo, parte de terminações nervosas, até para poder entender as lesões posteriores, para a gente fazer intervenções ortopédicas de uma forma mais assertiva, tá? Então é só uma pincelada, e aí a gente segue com a aula e a gente vai para a semiologia clínica. Aí dentro da linha de raciocínio, de pensamento, e seguindo o padrão dos outros slides e padrão das outras aulas, eu subdivido a semiologia clínica em 4 tópicos. Então, a gente vai para a inspeção estática, que é o quê? Vamos lá, vou bater sempre explicando, porque aula a aula, e a gente vai tentando
gravar melhor as partes mais importantes. Então a gente subdivide em inspeção estática, que é uma inspeção com a articulação do quadril parada, tá? Como é que a gente faz? Como é que funciona a inspeção estática? Normalmente a tendência é fazer uma inspeção com o paciente com a melhor roupa possível para visualizar contorno, para poder estar visualizando detalhes, estruturas, para poder fazer palpação, para poder identificar melhor uma inspeção, tá? E aí vem para a inspeção dinâmica, que é uma inspeção de movimento, onde a gente entra com ADM, que é a amplitude de movimento. Então eu preciso visualizar o movimento daquele quadril para poder fazer a inspeção dinâmica e identificar a ADM, que seria os graus de movimento daquele quadril. Aí nessa ADM não é aqueles graus em repouso, tá? Os graus em repouso é falando da parte anatômica. Como é que anatomicamente a gente em repouso o quadril fica. Aqui na questão de ADM é o movimento puro de cada movimento que o quadril pode fazer. Então é o grau que a gente consegue fazer o movimento total daquela articulação. E aí termina com testes especiais, tá? Então na questão de inspeção, começamos lá. Exame das outras articulações adjacentes, acrescentando uma avaliação postural global. Observação geral, isso eu estou falando de inspeção estática, tá? A gente observa evidência do dano tecidual. O que é dano tecidual? Sofreu um acidente, sofreu um trauma, sofreu uma lesão leve, independente de ser colisão, pode ser por esmagamento, pode ser por queda. Aí a gente precisa visualizar como é que está o tecido, como é que está a pele, né? Exemplo, a gente tem um esmagamento da pele e ali precisa ser avaliado o que aconteceu. Isso é um dano tecidual, tá? Observa também edema, que é o inchaço local, temperatura, porque a temperatura diz pra gente se existe algum tipo de processo inflamatório. A gente sabe que todo processo inflamatório vem acompanhado de calor e rubor, que é o aumento de temperatura e aquela vermelhidão no local, tá? Hipersensibilidade é a questão do toque, tanto só manual quanto com alguns objetos específicos para tentar entender se o paciente avaliado, se a articulação do quadril avaliado tem ainda sensibilidade, responde a estímulos dolorosos, responde a estímulos táteis, tá? Estalidos e crepitações. Estalidos e crepitações é quando a gente faz um movimento, seja de forma passiva, ativa, ativo resistido, que eu já falei para vocês que a gente tem 3 tipos de movimento, né? E aí, quando a gente normalmente faz algum movimento, tem uns estalos e às vezes os estalos vêm acompanhados de dor ou não, ou vem crepitação, que é como se fosse um som de um osso raspando no outro, tá? Isso tudo é visualizado na inspeção estática e dinâmica, tá? Porque na estática a gente ainda consegue visualizar e avaliar tudo isso. Observar as articulações periféricas, né? O quadril a gente tem, quando você vai fazer a avaliação numa pessoa magra, a gente consegue ter o acesso manual ao quadril e visual ao quadril com muito mais facilidade. Então as articulações do quadril ficam mais visíveis e aí a gente consegue observar melhor o contorno, se existe falha, se existe perda de óssea, perda muscular, e a gente consegue visualizar bem certinho o contorno. E aí é o que eu falei nas aulas anteriores, a gente tem também os exames de imagem, né? Os exames de imagem também trazem pra gente informações super valiosas. A gente consegue identificar tanto a parte externa com a inspeção dinâmica e estática, quanto avaliar realmente o osso por dentro, na sua parte interna, de perda de estrutura, de fissura, de fratura, de traumas só com deslocamento, se desalinhou, se o osso foi mais para frente ou mais para trás, questão de protusão óssea em trauma. Então a gente também tem que usar, quando a gente pensa em semiologia clínica, a gente também tem que usar
todas as cartas na nossa manga para a gente fazer um exame mais fidedigno, né? Exame de imagem é bem bacana. Raio-X, ressonância, tomografia, tudo entra. E aí a gente avalia também a questão da marcha, né? Que a questão da marcha é um ponto muito específico. Por quê? Porque o nosso quadril, além de sustentar todo o corpo humano, ele ainda guarda, né, o aparelho reprodutor e ele permite nossa marcha. A gente, sem um quadril em perfeito estado de funcionamento, a gente tem uma marcha alterada, uma marcha patológica, e na semiologia clínica a gente precisa visualizar isso. Ah, doutora, mas o que isso tudo tem a ver, professora, doutora, o que isso tudo tem a ver com intervenção ortopédica? A gente precisa entender o que está acontecendo, qual foi o trauma, qual foi a lesão, entender anatomicamente a estrutura, a deformidade que consta nela agora, que nos permite visualizar ou identificar, para poder fazer uma intervenção ortopédica, uma intervenção de gesso, como posicionar, como mobilizar, como imobilizar, tá? Então, a marcha é importante porque às vezes você sofreu uma lesão, e aí você tenta compensar o corpo para poder andar. E aí aquela marcha que seria com fases normais, porque a nossa marcha tem algumas fases, eu vou dar uma pincelada em marchas para vocês. E aí a gente pula alguma fase ou outra para tentar compensar aquela lesão em quadril, tá? Isso é semiologia clínica, isso precisa ser avaliado para a gente poder entender como é que a gente vai imobilizar, como é que a gente vai interferir ortopedicamente para poder dar uma melhoria de marcha para essa pessoa novamente, tá? Seguindo com inspeção, olha lá, quando a gente fala em inspeção estática, a gente pede para o paciente ficar em pé, né? É a melhor forma de visualizar o osso do quadril. Em pé e com uma vestimenta adequada para visualização, tá? Normalmente a inspeção de partes do corpo humano onde ficam um pouco mais expostas, é uma inspeção um pouco mais a pessoa que está avaliando com o paciente em questão. Não é nada aberto, tem que ser num lugar adequado, tem que existir uma ética, uma cumplicidade, tá? Então a gente pede para o paciente vai ficar em pé e a gente começa alguns pontos de avaliação, tá? Eu trouxe para vocês os principais. Então a gente começa a avaliar a postura, ver se é uma postura ereta, ver se existe deformidades na coluna, ver se existe compensação de um lado para o outro. A gente precisa ver se tem simetria na sustentação do peso, porque às vezes a gente está em pé e a gente visualiza um paciente, uma pessoa que um lado do quadril é mais baixo que o outro lado. E aí isso gera alteração em marcha, gera alteração na imobilização ortopédica, e aí vira uma bola de neve, tá? Então precisa ser avaliado etapas por etapas para a gente chegar na nossa conclusão. Então quando a gente avalia a postura, a gente avalia a simetria na sustentação de peso, vê como é que ele sustenta o peso por igual. Quando eu falo em peso do nosso corpo, não é colocar o peso num paciente para avaliar, não. É o próprio peso do corpo humano, tá? O equilíbrio, se você tem controle proprioceptivo, o que é controle proprioceptivo? É o controle justamente de equilíbrio e de coordenação do corpo, tá? Então a gente precisa avaliar se existe esse equilíbrio, se o equilíbrio é bipodal ou só em um lado do corpo, tá? Unilateral, então precisa ser avaliado. O quadril, ele é um osso com é uma articulação com 3 ossos, mas elas se interligam. E um lado precisa ser avaliado junto com o outro. Precisa existir simetria em comparação bilateral. Porque quando a gente fala de osso de quadril, a gente também tem que avaliar, a gente tem que observar a articulação de forma pura, mas quando a gente entra no contexto de movimento, contexto de comparação bilateral, contexto de simetria, a gente precisa visualizar também as pernas, né? Um pedacinho do membro inferior e um pedacinho da coluna, porque ele justamente a articulação que interliga superior com inferior, tá?
Então lá, ó, simetria das posições de membros inferiores, precisa ser avaliado. A mesma simetria lá do quadril. Encurtamento óbvio de um membro inferior, então quando a gente tem um membro menor que o outro, a gente tem toda uma simetria, a gente tem toda uma perda de controle proprioceptivo, a gente tem toda a perda de controle de massa muscular, perda óssea, perda articular, então tem que ser levado em conta essa simetria e esse encurtamento muscular. Cor e textura da pele, o que a cor e a textura, a cor da pele, não digo se é branca, negro, amarelo, não. Eu digo coloração, se está pálida, se está cianótica, palidez é aquela amarelado, extremamente branco, onde a gente percebe que não tem fluxo sanguíneo, precisa ser avaliado. A cor da pele, quando eu digo, é palidez ou cianose. E cianose é quando ela tem aquele tom mais escuro, mais roxo, mais azulado. Também problema de circulação sanguínea, aí a gente entra na parte de semiologia, onde vê a parte de vascularização, tá? De quadril para membros inferiores. Presença de cicatrizes, disposição para mover-se, tá? Então, aí entra a inspeção, alguns pontos de inspeção dinâmica. Observar a normalidade dos contornos ósseos e dos tecidos moles, tá? Então, a parte do contorno está justamente porque algum tipo de trauma ou lesão, às vezes a gente perde, ou justamente por osteoporose também, você perde um pouco da parte óssea da articulação e existe uma alteração do contorno normal daquela articulação. Contorno da nádega, né, do quadril, do bumbum, deformidade e inflexão do quadril. Na verdade, aí eu bato no ponto não só de flexão do quadril, mas a gente precisa observar qualquer deformidade em qualquer tipo de movimento do quadril. Comparação de ambos os lados, foi o que eu falei para vocês, é bilateral. A gente precisa realmente observar simetria e comparar um lado com o outro, tá? E posição do quadril e eventuais efeitos sobre a coluna vertebral. Por que efeito sobre a coluna vertebral? Porque se a gente tem lá, ó, o primeiro tópico, avaliar a postura. Se a gente tem uma alteração de coluna, automaticamente a gente vai ter uma compensação de articulação de quadril e uma compensação de articulação de membros inferiores totais, tá? Então, foi o que eu falei. Estamos falando da articulação de quadril? Estamos. Nossa inspeção estática e dinâmica é sobre quadril? Também. Quando a gente avalia a parte dinâmica e quando a gente avalia a parte de comparação de simetria, a gente precisa observar coluna vertebral e precisa observar quadril e joelho e tornozelo, desculpa. Então, existe todo um conjunto na obra para poder avaliar. Aí a gente vai para a palpação, tá? Quando a gente fala de postura, de inspeção, a gente não tem como só visualizar sem pegar. A gente tem a parte que a gente precisa estar justamente pegando, apalpando, sentindo para poder fazer a nossa inspeção. Então, durante a palpação do quadril e músculos associados, deve-se observar qualquer dor à palpação, temperatura, espasmo muscular e outros sinais e sintomas. O que é espasmo muscular, professora? Espasmo muscular é quando tem aquela contração muscular justamente em resposta a algum estímulo, tá? Então a gente tá lá parado e de repente a gente trava a musculatura e a gente sente que ela enrijeceu, que ela ficou um pouco mais tensa, que a musculatura esticou. Isso daí é um sinal, é uma reação à nossa ação da inspeção e da palpação, tá? Isso é espasmo muscular. Face anterior, que é a nossa parte anterior, a gente tem esses pontos a ser visualizados, crista ilíaca, trocânter maior, ieias, articulação de quadril e sínfase púbica, tá? São articulações específicas da face anterior. Da posterior tem um pouquinho mais, a crista ilíaca, ela dá o contorno total do quadril, então a gente vê nas duas faces. EIPS, tubérculo isquiático, ali tá errado, desculpa, mais um errozinho de slide, trocânter maior, articulações sacroiliacas e lombosacrais, tá? Aí a palpação.
tudo que a gente precisa pegar, tanto anterior e posterior, para finalizar a nossa semiologia clínica. Quando eu venho para ADM, é aquilo que eu te falei, amplitude de movimento, tá? Eu trouxe imagem para vocês de um goniômetro. A nossa barra fixa do goniômetro, que é essa barra embaixo, ela fica no ponto que a gente precisa dar apoio que não se mexe. E a barra móvel, ela justamente vai junto com o movimento que a gente está querendo avaliar, tá? Então, se a gente está querendo avaliar a flexão do quadril, a gente vai travar a barra fixa num lado do corpo e a gente vai seguindo a barra móvel junto com o movimento do paciente até delimitar. Eu vou trazer para vocês na revisão uns videozinhos curtos de justamente a pessoa avaliando a ADM de algumas articulações que eu trouxe para vocês tentarem entender como é justamente a posição do goniômetro na hora de avaliar, tá? Então, nos movimentos ativos do quadril, movimentos ativos são movimentos que o paciente ou que a pessoa avaliada está fazendo sozinha, tá? Sem ajuda alguma do observador de quem está avaliando. Então, o quadril tem flexão de 110 a 120, tem uma extensão de 10 a 15, tem uma abdução, que é a abertura do quadril, de 30 a 50, e uma adução, que é o fechamento, de 30. Rotação lateral e rotação medial, de 40 e 60 e de 30 e 40, tá? Movimentos puros de quadril. Lembrando, quando a gente faz a associação com o movimento de coluna lombar e com o movimento de tornozelo, a gente acaba aumentando o movimento ativo, a gente acaba aumentando a ADM daquela articulação. Então, quando você for fazer inspeção estática e inspeção dinâmica, o observador tem que ter o cuidado de posicionamento, o cuidado de segurar o movimento de coluna e de tornozelo e de joelho, desculpa, para poder pegar o movimento puro do quadril, tá? Senão esses graus que eu estou passando para vocês vão ser sempre maiores que isso. Então a gente precisa delimitar, limitar, segurar realmente o movimento, tá? E aí eu venho para a marcha. Ah, professora, a marcha é um tópico bem à parte. A marcha é um tópico longo, um tópico extenso. A gente podia estar aqui falando 10 aulas sobre a marcha, mas eu trouxe uma pincelada. E quando a gente for trabalhar com a parte de avaliação, de parte ortopédica, que a gente precise entender que a lesão seja no quadril, a gente realmente precisa parar para estudar a marcha para entender um pouco melhor, tá? É um tópico longo, um tópico vasto de informações, mas ela está inclusa dentro do quadril, então eu trouxe uma pincelada para vocês. Então, quando eu olho para a marcha, justamente para fazer parte da nossa semiologia clínica, eu tenho alguns objetivos principais. Então, obtenção de dados para reabilitação motora em neurologia e em ortopedia, olha lá, tanto na parte que a gente está justamente estudando, tá? De intervenção ortopédica. A possibilidade de usar mecanismos neurais alternativos, tá? Que significa órteses, próteses ou até mecanismos fixos, tá? Possibilidade de adaptação a nível cinemático e dinâmico do padrão motor, inclusive uso de próteses e órteses, olha lá. Mecanismos neurais, prótese e órtese, e as modificações morfológicas da estrutura neural, muscular, tendinosa e óssea, plasticidade biológica, tá? Então, quando a gente fala de marcha, a gente tem esses 4 objetivos específicos para avaliar, para analisar. E aí eu trouxe para vocês, só para critério de conhecimento, como é que é um ciclo de uma marcha normal. A gente tem que entender o que é uma marcha normal, quais são suas fases, o que é o ciclo da marcha, quais são as fases, como é que ocorre uma ou outra, para poder entender uma marcha patológica, uma marcha pós-lesão, uma marcha pós-trauma, para a gente poder estar fazendo uma intervenção ortopédica, tá? Então, na marcha normal, a gente tem o ciclo de marcha, intervalo de tempo entre 2 ocorrências sucessivas do mesmo evento. Considera-se como início do ciclo de marcha o movimento em que o pé toca o solo, denominando o contato inicial. Então, ciclo de marcha, o pé tocou o solo, já começa um ciclo, tá? E aí a gente vai para as fases dela. Então, nas fases da marcha, a gente tem
durante esse ciclo a gente tem 2 fases distintas, tá? Que podem ser definidas para cada membro. A primeira fase de apoio ou de estação, durante o qual o pé está em contato com o solo e o tronco faz a ultrapassagem do membro apoiado. E aí a gente tem a fase de balanço ou de oscilação, quando ocorre o avanço do membro. Tá, professora, e aí? O que tem a ver intervenção ortopédica com essa fase? Aí a gente sofreu um trauma, sofreu uma lesão, aí entra com intervenção ortopédica, entra com imobilização ortopédica, que é o nosso módulo, que é o nossa linha de raciocínio. Aí a gente vai lá e olha um paciente andando, e aí a gente consegue entender que naquela fase de apoio do ciclo, da fase da marcha, do ciclo de marcha, ele não consegue apoiar um pé completamente no chão. E aí, o que a gente faz? Vai entender a lesão para entender a intervenção ortopédica. Vai usar órtese, vai usar prótese, vamos imobilizar, vamos usar gesso, é uma fratura exposta, e essa fratura exposta não consolidou, não alinhou depois do que a gente botou um gesso. Isso atrapalhou nossa fase de marcha? Atrapalhou. Como é que a gente vai fazer nossa intervenção de gesso ou só de imobilização com tala ou com órtese e prótese de forma correta? Precisa avaliar. Tudo isso para a gente poder ser um profissional melhor, mais completo na hora da gente fazer nossa intervenção, na hora da gente engessar, na hora da gente colocar uma prótese, na hora da gente imobilizar, tá? E a fase de balanço e oscilação, que eu falei agora há pouco, quando ocorre o avanço do membro, tá? Então, 2 fases normais. Quando a gente sofre algum tipo de lesão ou existe alguma sequela neurológica, alguma sequela ortopédica, ou às vezes a gente são pessoas que nasceram já com algum tipo de patologia genética que sai do padrão normal dessas fases, desse ciclo e fases de marcha, a gente denomina marcha patológica, tá? Tem alguns tipos de marcha patológica já pré-definida, marcha patológica para aquele paciente com Parkinson, marcha patológica para aquele paciente que teve luxação e fratura de quadril, que não conseguiu consolidar. Então, tudo tem um nome já para isso, tá? E aí a gente vai lá, ó. Quaisquer as alterações no encéfalo, na medula, nos nervos e nos músculos e nos esqueletos, que exista a presença de dor e que faça com que a gente tenha um padrão anormal da nossa caminhada, da nossa marcha, forma uma marcha patológica, tá? Aspectos que costumam ser perdidos na marcha patológica lá. Estabilidade de apoio, né? Fase de marcha. Passagem adequada do pé durante o balanço. Olha lá, a gente está justamente avaliando lá aquelas fases, 2 fases que eu falei para vocês. Posicionamento adequado do pé no balanço terminal, tá? Quando a gente está finalizando a passada para poder mudar o membro. Comprimento adequado do passo, então a gente perde isso. Existe uma diminuição ou um aumento maior do tamanho da largura de um passo e conservação de energia. Tá? Isso daí são marchas patológicas. Inclinação anterior do tronco ocorre por fraqueza do quadríceps. Olha lá, quadríceps é aquele músculo da nossa coxa, tá? Músculo anterior, da parte da frente da nossa coxa. Hiperlordose durante a marcha, contratura e inflexão dos quadris, mas também pode surgir em função da anquilose do quadril. Anquilose do quadril é uma patologia específica. Hiperlordose é quando a gente já joga para a coluna vertebral, tá? Mais especificamente para a coluna lombar. Quando a gente vê uma pessoa que a gente fala que ela está empinada, a pessoa está empinando, ela tem o bumbum muito para trás, ela tem o abdômen mais para frente, tem aquela curva bem visível na parte da coluna lombar, e isso é uma hiperlordose, e só faz uma alteração de marcha, você acaba criando uma marcha patológica fora do padrão normal, tá? Encurtamento funcional, que é encurtamento de musculatura, seja por deformidade, seja por sedentarismo, rotação anormal do quadril, hiperextensão do joelho, ó lá. Falando do joelho, quando a gente está estudando o quadril, está interligado, um correlaciona ao outro.
flexão excessiva do joelho e controle inadequado da dorsiflexão. Dorsiflexão, aí eu tô falando do tornozelo, tá? Quando a gente não tem um controle bacana do tornozelo, a gente tem um controle inadequado dele. E aí a gente tem essas alterações de marcha patológica, tá? Então, as marchas patológicas são dessa forma. Aí a gente vai para o exame neurológico, tá? O quadril, ele tem dois tipos de testes. Ele tem os testes motores e eles têm os testes sensitivos. Nos testes motores, a gente tem os músculos são testados por grupos, tá? Então, tem os grupos flexores, tem os grupos extensores e a gente vai fazer testes especiais para cada um, para entender se existe uma perda neurológica, para a gente poder fazer nossa intervenção ortopédica, tá? Então, os flexores inervados para o L1, L2 e L3, o que é L? Lombar, coluna lombar. Lombar 1, 2 e 3. São testados com o paciente sentado, com as pernas pendentes para fora da mesa, solicitando-se que o mesmo flexione o quadril, enquanto o examinador oferece resistência ao terço distal da coxa. São testes motores neurológicos, tá? E aí a gente tem um outro tipo de teste para extensor, com outro tipo de movimento do paciente. Os abdutores, aí o extensor a gente vai para o sacral, o S1. Os abdutores a gente continua no lombar, na coluna lombar, o S5, todos com alterações de movimentos e de formas específicas para estar examinando, tá? Então, olha lá, os extensores S1, o paciente deve estar em decúbito ventral, barriga para cima, com o joelho fletido, tentando estender o quadril enquanto o examinador oferece resistência na fase posterior da coxa. Por que você vai ver sempre que o examinador está oferecendo resistência? Porque para a gente testar a parte de inervação e de músculo, a gente precisa entender até que ponto tem o grau de força muscular, tá? Então, para teste motor, o nosso músculo precisa estar com um funcionamento total. A gente tem graus de teste muscular, eu vou estar trazendo para você, para a gente poder entender quanto de força tem o músculo, para poder entender justamente como é que está a função do teste motor, tá? E os adutores a gente vai para a lombar também, e o paciente em decúbito dorsal, estendendo os membros abdutores e com o examinador impondo resistência na fase interna dos tornozelos, enquanto o paciente é solicitado a realizar o movimento de adução. E aí a gente vem para a parte do grupo muscular de força muscular que eu falei para vocês. Para a gente fazer um teste de motor, um teste neurológico da parte motor, a gente precisa entender a força muscular daquele músculo, daquele grupo muscular, desculpa. Então, para cada grupo muscular, a força é então classificada de acordo com o sistema proposto pela ASI, American Spine Injury Association, tá? Que é uma associação que estuda exatamente essa função de grau muscular de força. Grau 0, não há contração visível ou palpável. A gente faz uma contrarresistência, faz o paciente fazer força contrária ao que a gente está pedindo e a gente não consegue visualizar a contração de músculo ou nenhum tipo de movimento. Grau 0. Grau 1, contração visível ou palpável, mas que não produz o movimento. A gente vê o músculo tentando fechar, tentando contrair, mas não consegue ainda produzir o movimento pedido. Grau 2, movimentação completa do membro, desde que eliminada a força contrária da gravidade. Aí a gente para de fazer força contrária e deixa com que o paciente faça o movimento sozinho. Conseguiu fazer a movimentação completa, grau 2, tá? Contra a gravidade, grau 3, a gente põe um limite. Movimentação completa contra a força da gravidade, uma pequena resistência imposta pelo examinador, grau 4. E grau 5, movimentação completa contra a força da gravidade e uma grande resistência imposta pelo examinador. Grau 5 é a força total da musculatura, tá? Então, a gente tem 5 graus de força muscular para testes neurológicos motores. Quando a gente vai para exame neurológico de teste sensitivo, o que é sensitivo? A sensibilidade, tá? Quando a gente vai para esses testes, a gente tem alguns outros tipos de conduta. Então, as raízes que suprem e sensitivam entre a pele da região do quadril e as coxas T12, L1, L2, L3.
todos esses da face anterior do membro. E na parte posterior do membro, a parte de trás, S1 e S2 suprem a sensibilidade externa da extensa área que vai desde a prega glútea até a fossa poplítea. Por que a gente precisa saber de teste sensitivo? Porque na parte de inspeção estática, a gente tem que entender se existe sensibilidade, se existe algum tipo de alteração, formigamento, ou pinçamento, ou choque, porque tudo isso atrapalha a semiologia, atrapalha a funcionalidade total da articulação que a gente está estudando, que é o quadril. Então, às vezes, o paciente fala para a gente que teve um choque, e aí, professora, o que eu tenho a ver com esse choque? O paciente veio para mim, eu quero botar um gesso, quero fazer mobilização, e aí, o que tem a ver? E aí que tem a ver é que é o seguinte, se o paciente está com algum tipo de sensibilidade por compressão óssea ou por compressão, o osso está fazendo compressão daquela parte de sistema nervoso, e a gente imobiliza errado, a gente engessa errado, às vezes a gente acaba piorando essa conduta, esse trajeto do sistema de inervação, deixando com que fica mais comprimido, com que tenha menos sensibilidade no local, a gente diminui ainda mais ainda, a gente altera mais ainda o teste sensitivo no exame neurológico, tá? Então, às vezes, a gente faz imobilização, usa o gesso de forma errada, a gente está contribuindo, às vezes, para melhora muscular, para melhora óssea, mas a gente está interferindo na melhora da sensibilidade, na melhora dos testes sensitivos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente não pode pensar só numa estrutura óssea e numa estrutura muscular. A gente tem que pensar numa estrutura sensitiva, de sistema nervoso, porque ali passa toda uma inervação e a gente pode prejudicar mais ainda quando a gente vai imobilizar, vai fazer uma imobilização ortopédica. Tá? Forças do quadril, isso daí é só caráter de conhecimento. Quando a gente está em pé, a força do quadril exerce 0,3 da massa corporal sobre um membro só de 2,4 a 2,6 vezes a massa corporal, andando de 1,3 a 5,8 vezes a mais a força do quadril, subindo escadas 3 vezes a mais a massa muscular e correndo de 4,5 ou mais vezes a massa muscular. Né? Então, você está vendo que correndo e andando é onde a gente precisa mais de força muscular, tá? Aí a gente vem para testes funcionais e os testes especiais para a gente estar terminando nossa semiologia clínica, tá? Os testes funcionais, o que são testes funcionais? São testes que não necessitam de você ter uma patologia específica. A gente precisa entender, pedir para o paciente fazer movimentos normais, movimentos do dia a dia nosso, para entender se existe, se está tudo ok na estrutura, de forma funcional, de forma dia a dia, no uso normal daquela articulação, tá? Quando eu falo de testes funcionais, eu peço para o paciente agachar, subir e descer a escada, cruzar as pernas, outro erro ali no slide, desculpa, correr reto à frente, correr e desacelerar, correr e fazer voltas, pular com uma perna só ou nas duas e saltar. Isso são testes do dia a dia, testes funcionais, movimentos funcionais que a gente usa no dia a dia, mas que a gente precisa avaliar quando a gente fala de semiologia clínica, tá? E aí a gente tem aqueles testes especiais, que aí eles estão visando patologias ou deformidades na estrutura, ou deformidades no movimento, ou patologias já pré-instaladas e a gente só está querendo realmente identificar ou positivar aquela avaliação anterior, tá? Eu trouxe alguns mais específicos, eu não vou estar especificando um por um, tá? É uma forma geral dos mais usados. Então, nos testes especiais, a gente tem o teste de Ober, que ele fez uma contratura de tensão da face lata, então esse é um teste já de patologia, tá? E quando a gente fala que ele é positivo, é quando a gente não cai em direção à maca, é quando a gente não consegue executar o movimento, tá? Ou possui dor. Tem o sinal de Ortolani,
que é para lactente, tá? Quando a gente fala em estudo de articulação, a gente sempre está pensando em adulto, em lesão, a gente tem criança que já nasce com luxação congênita lá de quadril, e aí é um teste específico, esse teste é feito já dentro da sala de parto, tá? Então, o lactente apresenta luxação congênita de quadril, ele é positivo quando a gente escuta um estalido palpável no quadril. E aí, vamos fazer nossa intervenção ortopédica. Tem o de Barlow, luxação congênita de quadril aí em adulto. Então, ele é positivo, quando tem deslizamento da cabeça femoral para fora ou para dentro do acetábulo, a gente vê uma anormalidade do movimento. O de Thomas é para uma contratura e inflexão do quadril, tá? E ele é positivo quando a gente realiza uma flexão involuntária do lado estendido. O de Fabry ou de Patrick, tá? Para articulações de quadril, para patologia de forma geral, ele detecta uma limitação do movimento de forma geral, tá? Esse é um dos principais testes de quadril. Então, ele é positivo quando você tem uma referência de dor e limitação do movimento, tá? E aí, ó, joelho tem que estar testado permanentemente acima do membro inferior oposto estendido. Então, a gente trabalha com o joelho nesse teste também. O de Trendelenburg, que é um também muito usado, estabilidade do quadril e a capacidade dos abdutores, né, músculos que abrem o quadril, de estabilizar a pelve sobre o fêmur. Ele é positivo quando a pelve do lado oposto baixa quando o paciente fica em pé. Então, é um teste bem usado também para esse tipo de patologia, tá? Então, para finalizar essa aula de quadril, precisa estar em mente tudo que eu falo nas outras aulas. Entender a lesão, entender o trauma, entender o que ocasionou, se é congênito, se nasceu dessa forma, se foi trauma, se foi esmagamento, entender a anatomia, entender a função da marcha, porque além de ser uma articulação de sustentação e de proteção do sistema reprodutor, ela está fazendo a interligação de coluna vertebral com membros inferiores, que é joelho e tornozelo, correlacionando isso com fases de marcha, que é a fase que a gente precisa andar para entender a inspeção estática e a inspeção dinâmica, correlacionar com os testes especiais, fechar com a parte de sensibilidade, com a parte de sistema nervoso, porque existe N condutores nervosos aí para estímulo, né, para sensibilidade. Fechou tudo isso, a gente vai conseguir entender como é que a gente vai imobilizar, como é que a gente vai engessar o membro, como é que a gente vai posicionar o membro para a gente estar fazendo com que a gente recupere 100% da funcionalidade ou a gente recupere uma porcentagem melhor possível para a melhoria de qualidade de vida daquela articulação e do paciente em questão. Então, fica aqui a nossa aula de quadril. Espero que vocês consigam ter visualizado anatomicamente ele de forma geral. E aí a gente precisa realmente dar uma pincelada quando for tratar a questão mais específica de conduta sensitiva. E aí a gente segue as próximas aulas com a parte inferior. Obrigada e até mais.